Assunto esse, geopoliticamente falando, muito importante, porque nós vivemos em um mundo globalizado. Nós vivenciamos cada vez mais forte um processo conhecido como globalização. E a globalização é um fenômeno em que naturalmente os países vão se relacionar, seja positivamente, por exemplo, comprando e vendendo mercadorias, fornecendo serviços e lazer, como negativamente, como invasões, guerras e mortes. Então a geopolítica, ela estuda isso, essa relação entre os países de forma globalizada, não apenas na América ou na Ásia ou na Oceania, ok? Então a geopolítica é a ação que nós estudamos de relação entre os países. Está dando para entender direitinho? Antes que eu continue, alguém pode abrir o microfone aí, tá tudo ok? Vamos embora. Tudo ok. Vamos embora. Faça agora as anotações de coisas que você acha interessante, que depois você anota isso. A geopolítica, ela também pode ser interna, ou seja, o governo pode criar medidas geopolíticas dentro do seu próprio país. Então existe a geopolítica interna, por exemplo, criar um auxílio emergencial, fazer uma reforma na lei, extinguir o fuso horário ou o horário de verão, à medida que os governadores, os prefeitos e o presidente podem fazer geopoliticamente de forma interna. O que eu quero explicar para vocês aqui é a geopolítica externa, porque a geopolítica interna brasileira a gente estuda no segundo ano, que é a geografia do Brasil. Na geopolítica externa, nós temos sim essa relação entre países. E é importante que a gente compreenda, que a gente entenda que é muito difícil, geopoliticamente falando, em um mundo globalizado, você ter uma relação onde todo mundo ganhe. Imagina que meus dedos são países que se relacionam. Só que nós temos países diferentes, economicamente falando, diferente de forma cultural, diferente de forma política. Há países que são socialistas, outros que têm ditadura, outro que tem presidente. Então eu tenho uma diversidade muito grande. E para você unir e criar uma liga com países tão diferentes é muito difícil. Esse é o grande desafio da geopolítica internacional. É você criar ações, é você criar medidas que possam atender aos anseios e às necessidades de países que são tão diferenciados. Beleza? Tá bom assim? Muito bem. Levando em consideração essa dificuldade por conta dessa diversidade, eu preciso te dizer que as relações geopolíticas, elas são marcadas de forma pacífica, ou seja, há sim possibilidade de fazer coisas em comum, todo mundo unido, e também existe relação geopolítica diferente, de conflitos, que a gente também vai ver. Aqui no quadro eu coloquei de forma pacífica alguns exemplos. Por exemplo, a ONU e suas ações. É uma forma, geopoliticamente falando, de forma externa, positiva, sem conflito, como é o caso da sigla ali COPS. Sabe o que é a COPS? É uma conferência do clima que está ocorrendo hoje também. A conferência do clima, ou seja, os países estão se reunindo, os seus representantes, presidentes, primeiros ministros, chanceleres, estão juntos geopoliticamente globalizados, discutindo medidas para conter o avanço dos problemas climáticos, do aumento da temperatura do planeta, reduzir o aquecimento global, os efeitos estufa da vida, entendido? Então isso é uma medida positiva, né? da ONU, pensando, por exemplo, na questão ambiental. Do ponto de vista econômico, nós temos blocos e grupos econômicos, que a gente também vai ver como o Mercosul é um bloco econômico, é uma união geopolítica com o objetivo de promover uma melhoria econômica, olha aí positivamente. Assim como tem a União Europeia, o NAFTA, ALCA,
nós temos os grupos econômicos, o G5, o G3, o G7, o G20. Então, nós temos sim ações geopoliticamente falando positivas, em prol, mesmo com divergências, mesmo com diferenças. Beleza? E existe a geopolítica que não bate, que é a geopolítica dos conflitos. E nós temos várias áreas de conflitos, minha gente, no mundo. Tanto antigamente como até hoje em dia. Nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria. Eu estou colocando aí a Guerra da Síria, a Primavera Árabe. Nós tivemos a guerra, estamos ainda em guerra na Palestina. Vimos recentemente no Afeganistão, o Talibã assumiu o poder. Conflitos na África, conflitos na Ásia. E vocês estudaram isso ao longo do ensino fundamental. Algumas situações que ocorreram. Na verdade, a gente vai aqui citar algumas, tá bom? Então, nós temos sim a geografia do conflito, que é uma geografia que marca o conflito nos países. Estamos entendendo? E aí nós temos muito conflito na África. Né? Nós tivemos um fenômeno muito famoso chamado Primavera Árabe. A gente vai comentar aqui com vocês o que foi a Primavera Árabe. Algumas áreas de conflito na África, Ruanda, Moçambique, Chifre da África, Sahel, são áreas de conflito, de tribos, conflitos de povos, conflitos de países, para atender a interesses de países que são tão diferenciados. Entendido? Geopolítica do conflito é uma realidade. Nós tivemos as guerras das Coreia e tantas outras guerras, ok? Geopolítica pacífica, geopolítica dos conflitos, pensando do ponto de vista externo, globalizado. Muito bem. Dito isso, a gente precisa entender que o mundo precisa, independente de estar todo mundo bem ou todo mundo em guerra, o mundo precisa de uma organização, sua vida precisa de organização, seu coração precisa de organização, não é, Maureen? Meu coração tá uma merda. Seus sentimentos precisam ser organizados, seu guarda-roupa, a gaveta das cuecas, da meia, das calcinhas, que está uma zona, precisa de organização, e olhe que são seus. Imagina um mundo onde você tem países riquíssimos e países paupérrimos, onde nós estamos vivendo uma crise humanitária, pessoas passando fome, pandemia. Então o mundo precisa de uma organização. E aí nós temos a famosa ordens mundiais. Ordens mundiais é a organização do mundo. E nós temos várias classificações. Eu vou estar explicando a mais fácil para vocês, que é a velha ordem e a nova ordem, que pode ser chamada de antiga ordem, que é velha, né? E a nova ordem, nova e velha, tá bom? A velha ordem mundial pega um tempo muito grande, que vai da Idade Média até a Guerra Fria. Minha gente, a Idade Média, nós estamos falando do regime feudal, e vai até a Guerra Fria, que é século XX, 1989. Eu tinha 9 anos. A queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim, 91, esse período do século XX. Então, é muito tempo. Então, ao longo desse tempo todinho, a grande característica da geopolítica, o grande interesse dos países era ter poder. E nessa época da Idade Média, até a Guerra Fria, sinônimo de poder era sinônimo de território. Quem tivesse mais terras era mais poderoso. Por isso que tinha, minha gente, tanta guerra. Vocês já ouviram falar no Império Romano, no Império Otomano, no Império Bizantino? Vocês ouviram falar na Primeira Guerra, na Segunda Guerra? Todas essas guerras aconteceram porque as pessoas queriam tomar o que é do outro. Por quê? Porque ter a terra do outro
era conquistar não apenas o território, mas todas as riquezas que estavam ali, aquele rio, aquela mineração, tudo ali passaria a ser meu. Beleza? Então, como o critério de poder é terra, quanto mais terras eu tiver, mais poderoso eu serei. Por isso que a gente fala que o Império Romano foi um dos mais poderosos, o Império Otomano, um dos mais poderosos. Por quê? Porque invadiu e expandiu seus domínios. Beleza? E aí eu coloquei, ó, várias guerras, evidentemente com guerra vem crise humanitária, e aí ela é conhecida como Antiga ou Velha Ordem Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra, quando acaba a Guerra Fria, o mundo se reorganiza. Porque não dava, minha gente, para continuar do mesmo jeito. Vai ficar com guerra desse jeito até quando? Então precisava mudar o critério de poder. E aí, pós-Guerra Fria, até os dias de hoje, o critério de poder não é mais territorial. O critério de poder é econômico. Hoje, quando a gente diz que um país é poderoso, não é porque ele é grande, porque o Brasil é o quinto maior do mundo. O Japão é bem pequenininho e é muito mais poderoso do que o Brasil, economicamente falando. Então, hoje, quando a gente fala de poder, a gente está falando de dinheiro, PIB, economia, entendido? Então, quando a gente abre a boca para dizer que a China é poderosa, quando a gente abre a boca para dizer que os Estados Unidos, que os dois países são os mais poderosos, são porque eles têm o quê? A forte economia. Expansão, crescimento econômico, assim como o Reino Unido, a Alemanha, a União Europeia, o Japão e tantos outros países. Então, sinônimo de poder, hoje, é sinônimo de dinheiro. Então, é isso que marca. Então, por isso que nessa nova ordem mundial, como critério econômico, a gente não está falando que agora vai ter guerra. Agora a gente vai estar falando que vai ocorrer parcerias econômicas. E aí começa a surgir, cada vez mais fortes, essa relação econômica. Surgem os blocos econômicos, o mundo fica multilateral, né? O mundo fica mais descentralizado, a globalização se expande mais, surgem grupos econômicos, tudo isso com o objetivo de fortalecer a economia. Porque fortalecendo a economia eu me torno mais poderoso. Certo? E esse novo critério é conhecido como Nova Ordem Mundial. Mais para frente, no terceiro ano, a gente aprofunda um pouco mais isso. Tá certo? A gente aprofunda um pouco mais sobre essa situação. Porque hoje em dia, apesar desse nome, ordem, dá a ideia de organização. Só que o mundo está em desordem. Porque se tivesse tudo organizado, estava tudo bem. E a gente, mesmo com essa nova ordem, com vários blocos ajudando vários países, ainda assim você tem conflitos, ainda assim você tem interesses que fogem do critério atual. Alguma dúvida? Momento para dúvida é esse, que eu vou parar a gravação. Não? Nenhuma? Entendido direitinho? Tranquilo, entendido. Beleza.